Convido você a abrir lá Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 27. É uma passagem muito conhecida, você vai saber ela até de cor, mas a gente vai ver aqui várias passagens, tá bom? Então, Gênesis, capítulo 1, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, esta é a Tua palavra. Palavra, Senhor Deus, que deu vida, Senhor Deus, trouxe vida a esse mundo. Que trouxe a existência, Senhor Deus, do nada, Pai. Todo esse planeta, todo o universo, tudo aquilo que existe, Pai, tudo que nele há, foi criado pelo Senhor. E essa palavra, Senhor Deus, hoje nós oramos para que traga vida a cada um de nós. Que a Tua palavra, Senhor Deus, venha trazer entendimento, Senhor, e transformação a cada um de nós. Eu me coloco à Tua disposição, Senhor, para que o Teu Espírito Santo me conduza, me dê sabedoria para falar somente aquilo que é da Tua vontade, aquilo que, Senhor Deus, que eu e meu irmão precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Nós estamos dando continuidade hoje à nossa série de mensagens sobre ansiedade e paternidade. Eu tinha falado logo no começo, na primeira série, que a ansiedade, onde surgiu a ansiedade? A ansiedade, ela surgiu na quebra do relacionamento de Deus com Adão e Eva. Foi lá no jardim, quando eles decidem pecar contra o Senhor, eles pagam um preço caro por isso, que todo pecado ele nos separa de Deus. Então, com a queda do homem e da mulher, houve uma separação. Isaías 59, 2 vai falar muito bem isso, né? Sobre a separação que há entre nós e o nosso Deus. É a maldade do nosso coração, é o nosso pecado que faz uma separação entre nós e o nosso Deus. Nessa separação vai gerar, nós perdemos aquela imagem de Deus. Como nós acabamos de ler aqui, nós somos criados e feitos pela imagem e semelhança de Deus. Nós temos as mesmas características de Deus. Mas com a queda, o homem deixou de contemplar aquele ser divino, aquele ser perfeito, o Deus vivo e santo poderoso. Houve uma separação. Então, a partir daquele momento, o homem e a mulher perdeu aquela referência. Perdeu aquela... Eu gosto de citar, é como se fosse um... Imagina que Adão e Eva, todo dia, imagina, essa era a verdade, né? Na viração do dia, Adão e Eva, no entardecer, o Senhor vinha e conversava com eles. Nessa conversa, acredito eu, que era ali que eles aprendiam e viam e contemplavam como era Deus, se admiravam com Deus, e aí eles imitavam, eles pegavam aquelas características, aqueles valores, os princípios que eram passados, e aí eles se pareciam com Deus. Mas com o pecado, com a queda, a imagem que nós tínhamos de Deus, como o homem perdeu essa referência, aquela imagem, lembra que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Isso também se perdeu. Então o homem e a mulher, a partir desse momento, ele perdeu aquela característica, o imago Dei, sabe? Se perdeu. E aí o que Deus fez para resolver esse problema? Nós sabemos que Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, e Ele enviou Jesus como Filho de Deus e como Filho do homem. Filho de Deus porque Ele era o unigênito do Pai. Teve um momento que Filipe chega para Jesus e fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus olha para ele e fala assim: Filipe, você não entendeu nada ainda. Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Jesus é a expressão perfeita de quem era o Pai. Tudo que nós lemos, tudo que a gente aprende na palavra de Deus sobre Jesus, está expressando como é Deus Pai, como é o Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas. Então Jesus foi enviado como Filho de Deus, porém também foi enviado como Filho do homem. E como Filho do homem, Ele é 100% homem, igual a eu, igual a você. E como homem, Ele veio para nos mostrar
como nós devemos viver, o que devemos fazer, o que devemos evitar. Jesus é o maior modelo referencial para mim e para você, para resgatarmos essa imagem que foi perdida, que foi corrompida. Por isso que é necessário, lá em João 12, diz assim que aqueles que os receberam, aqueles que creram no seu nome, dá-lhes o poder de se tornar filho de Deus. Quando você reconhece Jesus como Senhor e seu Salvador, e você crê no seu coração que Ele que é filho de Deus, você é adotado por Deus, você se torna filho de Deus. Amém? E desta forma, agora, aquele que era filho unigênito de Deus, ele passa a ser o filho primogênito de Deus. Por que primogênito? Porque agora não é mais o único filho de Deus. Aqueles que creem também são adotados por Deus como seu pai. E para que a gente volte a ter aquela imagem que foi perdida de Deus, para que a gente não venha sofrer mais de ansiedade, né, de ficar preocupado, de ficar ansioso, de não ficar assim, meu Deus, o que vai ser do meu futuro, o que vai ser da minha vida? Eu preciso ser renovado e transformado totalmente. Não é só o fato de eu entregar a minha vida para Cristo que a minha vida, o meu passado, o meu entendimento mudou. Ainda não. Ainda vai ser um processo longo de transformação nas nossas vidas. Isso é necessário para cada um de nós. E para que nós sejamos transformados, para que a nossa mente seja renovada, eu preciso ter um referencial. Quem que é esse referencial? É Jesus Cristo. Ele é o ser perfeito. Ele é a expressão do Pai. E nós temos que ser, assim como Paulo. O que Paulo fala? Sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Ou seja, nós podemos olhar para Paulo, porque Paulo olhava para Cristo. Nós podemos olhar diretamente para Cristo e ansiarmos e desejarmos e batalharmos para sermos transformados até a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso maior exemplo. Quanto mais, sendo filho, quanto mais eu me pareço com Cristo, tá? E esse parecer não é no aspecto físico, eu creio que você já entendeu bem isso. Mas é em tudo, é os nossos princípios, é os nossos valores, sabe? É o nosso caráter moldado e transformado. Quanto mais eu sou parecido com Jesus, mais paz eu tenho, mais tranquilidade eu tenho, mais felicidade eu tenho. Amém? Porque nós estaremos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Nós entenderemos que nós temos um Pai, e esse Pai é poderoso. Esse Pai é amigo, esse Pai é presente, esse Pai é perfeito e não é igual ao nosso Pai terreno, que muitas das vezes falha, que muitas das vezes peca, que muitas das vezes nos traz frustração. Amém? E por mais maduro que você seja na fé, por mais tempo que você tenha de conversão, sempre haverá áreas da nossa vida para ser transformada. Nós só alcançaremos a transformação total, a plenitude, quando nós chegarmos na glória. Enquanto isso, Deus está trabalhando em nós. E como que Deus ele faz isso? Deus usa 3 instrumentos para a nossa transformação, para que a gente venha ter a imagem de Cristo. O primeiro instrumento que Deus usa é a palavra. A palavra de Deus diz lá em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava intercedendo por nós, pelos seus discípulos, ele falou assim, Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E um dos símbolos da palavra é o espelho. Lá em Tiago vai falar que nós temos que ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, semelhante àquela pessoa que olha no espelho e depois se esquece completamente daquela imagem. Então, a Bíblia é como se fosse um espelho. Um espelho que quando você acorda ou antes de você sair, você que é mulher, que vai fazer uma maquiagem, né, antes de sair, que vai se reproduzir, o que você faz? Você passa um tempo ali no espelho, corrigindo aquilo que está errado, né? Melhorando
ali o aspecto, você vê ali, vai fazendo melhorias. Então você vê o que é certo, você vê o que é errado, o que você precisa corrigir. Assim é a palavra de Deus. Assim eu tenho que olhar para a palavra de Deus e ver o que precisa ser transformado na minha vida. E ver o que precisa ser mudado, o que precisa ser acrescentado, o que precisa ser tirado. Da mesma forma, lá no Antigo Testamento, quando tinha o tabernáculo, tinha aquela bacia de bronze. Essa bacia de bronze tinha água nela e todos os sacerdotes, antes de poder entrar lá no Santo dos Santos, antes de oferecer um sacrifício, eles tinham que vir e se lavar naquela bacia de bronze. E não é à toa que era uma bacia de bronze, porque aquela bacia de bronze refletia a imagem deles. E era ali que eles refletiam a imagem, é ali que eles se lavavam. A palavra de Jesus, ele vai dizer que nós somos lavados e purificados pela palavra de Deus, quando ele estava lavando o pé dos apóstolos, né, dos discípulos. Então, a palavra de Deus é um exemplo de transformação na nossa vida. Quanto mais eu leio, quanto mais eu compreendo, quanto mais eu aplico isso na minha vida, vai gerando uma mudança de atitude, uma mudança de caráter, uma mudança de pensamento. Amém? Qual que é o segundo instrumento que o Pai usa para nos transformar à imagem de Jesus? O segundo instrumento é o Espírito Santo. Veja lá em João 16, do 12 ao 14, o que o Senhor Jesus Cristo, quando estava preparando os discípulos, né, para que Jesus iria morrer, seria crucificado, que ele subiria ao céu, mas ele enviaria outro. Olha o que Jesus disse: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi, e lhes anunciará o que está por vir. Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que gera uma transformação. O Espírito Santo é aquele que pega a verdade nas Escrituras e aplica a cada um de nós. A palavra vai dizer que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que gera em nós aquela tristeza quando a gente peca, quando a gente está errando, quando a gente está fora da vontade de Deus. A gente traz aquele abatimento, é uma tristeza que vem para gerar em nós o arrependimento, para que a gente volte correndo e se conserte e se reconcilie com o Pai. É o Espírito Santo que traz vida, é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos ensina a verdade, como que nós devemos fazer, que nos dá discernimento. Então, o Espírito Santo é um dos instrumentos pelo qual o Senhor vai nos transformando, vai nos capacitando para sermos transformados e sermos igual a Ele. Entenda uma coisa, somente a palavra você nunca vai conseguir. Somente lendo, eu posso ler a Bíblia 40 vezes, 1000 vezes inteira, se não tiver o Espírito Santo te convencendo, iluminando, te dando discernimento, entendimento, você não consegue. Não é pela nossa força, é pelo Espírito Santo de Deus é que nós somos transformados. Mas Deus tem um terceiro instrumento que gera transformação em nós. E esse instrumento é a dor. Preste atenção, muita atenção, nesse versículo que iremos ler, em Hebreus 5, do versículo 7 ao versículo 8. Diz o seguinte: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Agora preste muita atenção nessa passagem. Ele diz o seguinte: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Exatamente. A regra aqui é muito simples. Preste atenção, irmãos, isso pode mudar a sua vida e a forma de você ver o que você às vezes tem passado. A regra é muito simples. Aquele que não aprende por ouvir,
aprende por sofrer. Aquele que não aprende por ouvir, aprende por sofrer. Jesus não tinha necessidade de sofrer, porque Jesus nunca foi desobediente. Mas por que Jesus então sofreu lá no Getsemane, chegou ao ponto de ter hematidrose, lembra lá, suar gotas de sangue? Ele fez isso para nos servir de modelo, como nós devemos nos comportar diante da dor. Porque se nós não ouvirmos a palavra de Deus, se nós ignorarmos o Espírito Santo de Deus, Deus vai enviar a dor para que através da dor nós sejamos moldados e transformados pelo Senhor. Todos nós passaremos por problemas, por lutas, por aflições, por dores. E o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, ele se põe como um modelo, como que a gente deve suportar esses momentos de dores e essas dificuldades que nós vamos enfrentar aqui nessa terra. E a forma que nós temos que entender como que o Pai nos transforma, ele cita um exemplo, uma metáfora, como um oleiro. Essa passagem é bastante conhecida, primeiro eu vou ler Isaías, depois Jeremias. Em Isaías 64, versículo 8, vai mostrar que, contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Suas mãos. Ou seja, o nosso Pai é o oleiro. O oleiro é aquele que molda, é aquele que dá forma ao barro. Não sei se você sabe, olha só que curiosidade, mas nós somos feitos de barro. O que é o barro? O barro é 70% terra e 70% água e 30% terra. Assim é feito o planeta Terra. Se você for ver a composição do planeta Terra, o planeta Terra é 70% água, 30% terra. No nosso corpo, nós somos 70% água e 30% terra. E a gente fala que é a carne que vai ter todos os mesmos componentes da terra. E lá em Jeremias, vai dizer o seguinte, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 4, vai mostrar o seguinte: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos. E ele o refez, agora preste atenção nisso, e ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Olha só, é necessário o Pai quebrar e refazer, tirando as imperfeições, alargando o vaso, moldando para que esse vaso se torne um vaso de honra, para que esse vaso fique moldado e seja como Ele quer, como Ele planejou, porque Ele é um ser perfeito e Ele tem o melhor para mim e para você. Amém? Ou seja, fica muito mais fácil a gente entender o motivo pelo qual nós passamos por algumas dores, que isso não é para acabar com você, não é porque Deus não tem misericórdia de você, pelo contrário. Muitas das dores que a gente passa é por causa do amor do nosso Pai. E Ele faz isso para nos moldar, para tirar algumas coisas, para nos limitar de certas áreas, para transformar a nossa vida. É com amor que o Senhor Ele permite que a gente passe por certas provações ou até privações. Olha, mês passado teve a campanha, de vacinação da gripe. E eu tive que levar o Henry para tomar a vacina. E eu tive que segurar ele. Quando ele viu que era da vacina, ele já queria correr, já queria se bater. E o menino é forte, hein? Tive que segurar e eu falava para ele: filho, você precisa tomar essa vacina porque isso aqui vai ser para o seu bem. E aí eu falava para ele assim: você tem que deixar o braço relaxado,
Porque quanto mais força você fazer, mais tensionar o seu músculo, mais vai doer. E aí vai demorar mais para você sarar. Mas ele, naquele momento de desespero, ele não estava confiando em mim. Porque ele estava vendo ali a agulha, ele estava vendo a mulher ali, ele escutou o choro de outra criança. Então ele imaginou que aquilo traria a ele um grande sofrimento. E aí eu tive que segurar ele com força e a mulher aplicar aquela vacina. Tudo aquilo que eu fiz foi para o mal ou para o bem dele? Você sabe. O que eu fiz foi uma forma de preservar a saúde e o bem para ele. Da mesma forma que toda limitação que o Pai traz à nossa vida tem a expressa finalidade de nos proteger. Da mesma forma que quanto mais rápido for esse aprendizado, menos dor você vai ter. Se ele tivesse ouvido o meu conselho e ficado com o bracinho, né, bem relaxado, tenho certeza que ia só doer uma picadinha e depois logo ia passar. Mas pelo fato dele ficar se mexendo, tensionando o braço, isso trouxe mais dor e uma dor mais prolongada para ele. Da mesma forma que o Senhor, ele não deseja, ele não quer causar dor, sabe, para te prejudicar. Pelo contrário, primeiro Deus ele fala, depois ele envia o Espírito Santo para aplicar isso na nossa vida. Mas quando a gente se coloca, sabe, tampa os nossos ouvidos, quando a gente ignora a voz de Deus, quando a gente não aprende pelo amor, muitas das vezes a gente vai aprender pela dor e pelo sofrimento. Quer ver um exemplo muito simples? Você que está nos assistindo, você que é pai ou mãe, que tem mais de 2 filhos, tá? Quem tem mais de 2 filhos sabe que um dos filhos apanhou muito mais do que o outro, porque aquele era mais desobediente, tinha mais dificuldade em obedecer, tinha mais dificuldade em aprender os nossos comandos. Então aquele que era mais rebelde, ele apanha mais. É porque o pai não gosta mais? Não, é porque ele precisa ser corrigido. Se você tem 2 filhos, você fala para ele uma vez, olha, não faça isso, ele obedece, você não vai precisar bater. Se você instruir é assim que se faz, ele faz, você não precisa coagir, você não precisa, né, agir um pouco mais rude. Mas se ele não aprende, você como um pai amoroso, você vai corrigir, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, ele repreende aquele quem ama. Da mesma forma, às vezes é necessário ali dar uma chinelada, às vezes é necessário colocar de castigo, é necessário tirar alguma coisa que ele goste, privando ele, né, daquilo que ele goste, daquilo que às vezes ele gostaria de estar, para quê? Para preservar, para protegê-lo e para moldar para que ele seja um homem, que seja uma mulher de caráter. Amém? E como todos nós somos imperfeitos e precisamos ser corrigidos e tratados, vemos que o sofrimento ele é necessário. Mas também, olha só a boa notícia, ele é temporário. Vamos ler agora Romanos, capítulo 8, versículo 14 ao 19. Diz o seguinte a palavra de Deus: porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Se somos filhos, o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participarmos do sofrimento, para que também participemos da sua glória. Eu quero repetir só essa última parte, para que se frise. Ele vai falar que nós somos herdeiros, se somos filhos de Deus, somos herdeiros e co-herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato, essa aí é uma condição, se de fato participarmos dos sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E ele vai continuar. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza
criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então, por que é necessário o sofrimento? Para que de fato participemos da glória de Cristo. Se você quer participar da glória do Senhor, é necessário você participar também do sofrimento de Cristo. É necessário nós passarmos por lutas, é necessário passarmos por dores, é necessário abrirmos mão de alguma coisa aqui nessa terra, de coisas que você gosta, de coisas que o mundo todo faz, e às vezes a gente fala, não, isso não agrada ao meu Pai, eu tenho liberdade de escolher e de dizer não, eu prefiro participar do sofrimento de Cristo, eu prefiro, sabe, abrir mão, porque eu tudo posso, mas nem todas as coisas me edificam. Eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas são lícitas. E a palavra vai dizer lá em Marcos 8:35, porque qualquer que deseja salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim, ou seja, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, esse salvará. Se você quer ganhar a sua vida aqui nesse mundo, se você quer ter os seus prazeres, as suas vontades, se você quer, não, eu quero ser feliz do meu jeito, eu quero curtir a minha vida, eu quero que as minhas vontades sejam satisfeitas. Eu não quero passar necessidade na minha vida. Eu não quero passar por lutas na área financeira. Eu não quero, sabe, ficar sozinho. Então eu quero arrumar uma namorada. Então eu quero casar. Eu não quero ser infeliz. Então se meu casamento não está bem, então eu vou pular ali, sabe, o muro. E aí eu vou trair. Se você quer ganhar a sua vida nesse mundo fazendo aquilo que é contra a vontade de Deus, a palavra deixa claro que você vai perder a sua vida eterna. Mas todo aquele que perde a sua vida neste mundo, e quando ele fala de perder a sua vida neste mundo, está querendo dizer que você vai ter que abrir mão de certas facilidades, de certas coisas que são inviáveis aos filhos de Deus. Você vai ter que abrir mão daquilo que desagrada ao Senhor. E isso, por certo, às vezes vai trazer sofrimento. A priori vai trazer, sabe, um cansaço. A priori vai ser difícil. Vai trazer talvez dores, lágrimas, pelo fato de obedecer ao Senhor. Mas todo aquele que perder a sua vida neste mundo vai salvar. E por que é tão difícil, sabe, a gente ser totalmente transformado, ser maduros espiritualmente? Por que é tão difícil isso, sabe? Por que Deus nos transforma já de uma vez? Porque nós temos as nossas limitações. Primeiro, porque nós habitamos num corpo que é caído. A nossa carne milita contra o Espírito e toda hora assim, a gente ouve a palavra e a gente, isso é verdade. O Espírito vem e testifica, mas aí na hora de praticar, e agora? Eu faço a minha vontade ou a vontade da minha carne? E agora? Acordo mais cedo para orar? Ou eu durmo até a tarde e já saio correndo para o meu trabalho? E agora? Eu ouço o devocional? Ou eu vou assistir aquela série que eu tanto gosto? Tudo são escolhas. E a nossa carne, ela vai lutar. Qual que é a outra grande dificuldade? O próprio mundo. Nós habitamos num mundo que todos nós somos influenciadores e somos influenciados. Então tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu assisto, tudo aquilo que eu ouço, isso vai me influenciar. Nós já falamos bastante sobre isso daí. Então nós estamos num mundo que é impossível você ser blindado, você, sabe, você, hora ou outra, você está assistindo alguma coisa que vai trazer alguma coisa de errado. Então isso acaba, sabe, muitas das vezes regredindo a gente e dificultando nossa transformação. Sem contar que Satanás, ele trabalha incansavelmente para nos tentar e fazermos pecar. Mas qual que é a boa notícia desse sofrimento que nós temos que passar aqui nessa terra? É que, de acordo com a palavra que nós olhamos aqui, é que o sofrimento, ele é temporário, ele é pequeno se comparado com a glória que está por vir. Amém? Por isso que ele fala, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Amém? O choro pode durar uma noite,
mas a alegria vem pela manhã. E lá em João 16, 20 e 22 diz o seguinte: em verdade, eu vos digo, eu vos afirmo que chorarão e se lamentarão, enquanto o mundo se alegrará. Olha só a distinção de quem Deus está falando, daqueles que são justos e dos injustos, daquele que é crente no Senhor e daquele que não está nem aí para Deus. Ele vai dizer: em verdade, vos afirmo que chorarão e se lamentarão, enquanto o mundo se alegrará. Vós vos entristecereis, porém a vossa tristeza se transformará em grande alegria. A mulher que está dando à luz sofre dores e tem medo, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela já não mais se lembra da angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo o seu filho. Também vós agora estáis tristes e apreensíveis. Este é o momento de sofrimento. Mas eu vos verei de novo, aleluias! E então muito vos alegrareis, e mais ninguém tirará a vossa alegria. Este é o momento de sofrimento, ele falou, mas em breve, muito em breve, nós veremos ao Senhor. E aí a gente vai se alegrar, ninguém mais vai roubar a sua alegria. Em breve, muito em breve, nós estaremos descansando com o Senhor. Irmãos, a nossa vida passa muito rápido. Os anos, olha, a gente já está na metade do ano de 2020. Já, irmãos, nós estaremos com Cristo. E lá nós olharemos para trás, se de fato permanecemos firmes e inabaláveis, se de fato nos entregarmos e estarmos dispostos a sofrer pelo Senhor. Se isso acontecer, a gente vai poder olhar para trás e falar assim: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena tudo que eu sofri. Valeu a pena as dores que eu passei. Valeu a pena, sabe, tudo que eu abri mão neste mundo. Porque eu conheci aquilo que é melhor na minha vida e o melhor é o Senhor. Oh, meu irmão, minha irmã, persevere e continue firme. Se submeta ao sofrimento e à dor necessária. Imagine, meu irmão, imagine que você vai ao médico. E o médico, ele veja e fala assim: olha, você está, eu vejo em você um pequeno tumor. Se a gente fizer uma pequena cirurgia, vai ser fácil, isso vai doer um pouquinho, mas em breve você vai recuperar, não vai ter mais nada. Ou você pode ignorar isso daí e apenas ter hábitos saudáveis e tudo isso vai passar. Isso aí, ou seja, você pode ter hábitos saudáveis e isso aí vai prolongar talvez o seu... você pode não sofrer ali na cirurgia, mas vamos ver o que vai dar. O que você iria fazer? Eu tenho certeza que você, como uma pessoa sábia, não, é um mal que está em mim, é algo que está errado em mim, eu quero fazer o tratamento. Vai ter que fazer cirurgia? Eu vou ter que fazer quimioterapia? Eu quero fazer, porque eu quero tirar aquilo que é mal dentro de mim. Porque isso vai trazer um sofrimento pequeno, só naquela hora. Porque se eu evitar o tratamento, aquela dor vai só aumentar e nunca vai passar. Por isso, meu irmão, se submeta ao tratamento de Deus. O seu sofrimento tem um fim. Continue firme. Não desista. Calma. Tudo isso vai passar. Todas essas interrogações que você tem hoje. Ah, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que o meu sofrimento não acabe? Calma, continue, fique firme. Ei, se lembra da onde o Senhor te tirou. Se recorde de quando você estava passando por necessidade e não sabia nem como ia comer e o Senhor trouxe comida à sua mesa. Se lembre de quando você estava deitado naquele leito do hospital e pensou que era seu fim e o Senhor te levantou. Se lembre quando o seu casamento estava, por um fio e o Senhor restaurou. Se lembre quando a sua família estava, alguém da sua família, o seu filho estava perdido e o Senhor restaurou. Continue crendo,
E continue se submetendo ao Senhor e ao processo de transformação que o Senhor quer fazer para mim e para você. Sabe qual que é o complicado? O que complica todas as coisas? Muitas das vezes o que complica é a nossa teimosia. O que retarda o tratamento, muitas das vezes, é a nossa rebeldia. Não estamos dispostos a serem tratados, a nos submetermos a um tratamento. Não estamos dispostos, sabe, a nos submeter à dor da transformação. Sabe, só queremos ganhar, me dá isso, me dá aquilo. Projetamos uma ilusão na nossa vida e achamos que o Senhor é o gênio da lâmpada que tem que cumprir os nossos desejos. Ei, o Senhor está cuidando de ti. Por mais que a vida hoje não esteja como você gostaria, por mais que talvez a sua empresa, talvez a sua área profissional, talvez a sua família, talvez você esteja passando por momentos de luta, talvez o que você está vivendo hoje não era aquilo que você tinha projetado há 10 anos atrás. Mas quem projetou isso foi você. Tudo aquilo que o Senhor prometeu, Ele cumpriu. E Ele cumpre e Ele cumprirá. Nós temos que submeter totalmente, quando nós olhamos para a história de José, a gente vai ver que José, ele passa por um sofrimento maior que o outro. A gente vê ali José sendo traído pelos seus irmãos, jogado num poço, vendido como escravo, depois é caluniado pela esposa de Potifar, é jogado na cadeia, anos vão passando. E ele não está entendendo porque ele está sofrendo tanto, por tanta dor ele está passando. Ele olha para trás e fala assim, mas o que eu fiz de errado? Talvez você está passando por isso hoje. E perguntando por que eu estou passando por isso? Por que tanta luta que eu estou passando? Mas se você olha para a história de José, você vai ver, poxa, o que o Senhor fez com ele. Colocou ele como o governador do Egito. E por causa dele, através da vida dele, toda a família dele foi salva para não morrer de fome. Toda a família dele foi ali depois alimentada, sustentada, protegida, foi salva. E através da linhagem ali, desse ato de José, de salvar a vida dos seus irmãos, que um deles é Judá, é a linhagem de Jesus, o nosso Salvador, é aquele que veio da tribo de Judá. Ei, irmão, presta atenção, veja. José, naquela época, ele não conseguia entender, mas mesmo assim, você não vai ler na passagem, nas Escrituras, falando que José se rebelou, que José fazia o que era errado, pelo contrário. Você via José dando o melhor onde ele estava. Era como escravo, era lavando, era esfregando o chão lá da casa de Potifar, ele fazia o melhor. Era preso, ele ali tratava bem o próximo, ao ponto do carcereiro, sabe, confiar a ele. E a palavra de Deus diz que o Senhor era com ele. Entenda que o Senhor não nos livra do problema, o Senhor nos livra no problema. O Senhor não livrou José de passar por um problema, por uma situação difícil, mas o Senhor estava com José e o sustentava, o guardava e estava com ele. O Senhor não vai te livrar, talvez, do coronavírus, talvez não vai te livrar de passar por uma crise financeira, talvez o Senhor não vai te livrar de você ter dificuldades. Mas saiba que se você se entregou ao Senhor, Ele está aí ao seu lado, e Ele é fiel e Ele cuida de você. Amém? Creia, se submeta de todo o seu coração. Fala, Senhor, cumpra em mim o teu querer. Cumpra em mim, Senhor, a tua vontade. Eu só quero a tua vontade, Senhor. Se eu tiver que passar pela dor, eu vou passar. Se eu tiver que viver longe dos meus pais, eu vou passar. Se eu tiver que ficar longe dos meus amigos, eu vou fazer isso. Senhor, se eu tiver que parar com isso, eu vou parar. Se eu tiver que deixar esse relacionamento que está errado, que é prejudicial, eu vou deixar. Senhor, se eu tiver que abrir mão daquele lucro que é indevido, sabe, daquele dinheiro que não vem de ti, Senhor, eu quero abrir mão porque eu não quero deixar me corromper, Senhor. Submeta, se entregue, cumpra com o propósito de Deus e você vai ver que isso valerá
a pena. Quanto mais rápido for o aprendizado, menos nós iremos sofrer. Por isso eu concluo a mensagem de hoje, irmãos, em nome de Jesus. Primeiro, se submeta à palavra do Senhor. Leia, aprenda, entenda. Fala para mim, quem que passa mais dificuldade no mundo hoje? Uma pessoa que sabe ler e escrever ou uma pessoa que é analfabeta? Tem um caso na nossa família de uma pessoa que passou muitos e muitos anos analfabeta. E por isso ela foi humilhada. Ela não entendia o que estava acontecendo. Ela ficava observando aonde as pessoas iam para saber qual que era o banheiro, às vezes masculino, qual que era o feminino. Sabe, passou vergonha às vezes de pegar um papel e fingir que está lendo e não sabe o que está acontecendo. Às vezes tem que olhar um ônibus e não saber qual que é a numeração. Mas sabe o que ela fez? Já com mais de 60 anos, eu acho, aproximadamente, ela entrou numa escola. E ela começou a aprender a ler. Hoje ela sabe ler e sabe escrever, já na terceira idade. Hoje você vê a alegria dela contando, já ela juntando as letras e sabendo as palavras. Uma pessoa que ignora o aprendizado da palavra de Deus, ela fica analfabeta no mundo espiritual e ela sofre. E o pai, ele ama, ele quer instruir, mas a pessoa não consegue ouvir. Mas por mais que seja, você fala assim, nossa, já está tão tarde, passou. Aprenda com essa pessoa que eu falei. Mas que na terceira idade ela se submeteu e ela começou a aprender. E a vida dela melhorou e muito. Se submeta à palavra. Segunda conclusão, segundo ponto para concluirmos. Ouça a voz do Espírito Santo. Busque de todo o seu coração ser cheio do Espírito Santo. E para que você seja cheio do Espírito Santo, você tem que clamar, você tem que se consagrar. Sabe, você tem que, desejar, ansiar e pedir. Senhor, me encha com teu Espírito Santo. Todos os dias, ore assim. Senhor, me encha com teu Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Esse Deus poderoso, grandioso, Ele quer encher a sua vida. E é com o Espírito Santo que Ele vai trabalhando, vai te moldando, vai mostrando o que é certo e o que é errado. E é quando a gente é cheio do Espírito Santo que a gente dá o fruto, tem o fruto do Espírito Santo, que é paz, amor, alegria, bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Tudo isso vem de Deus. E se mesmo assim, se tiver que passar por alguma dor, se você estiver cumprindo ali com a palavra de Deus, se você está se submetendo, se você está tendo uma vida de santidade e mesmo assim está passando por dificuldades, está passando por lutas, descanse. Fala, Senhor, cumpre em mim a tua vontade. Eu passo o que tiver que passar, mas eu vou passar ao seu lado. Eu quero passar, Senhor, qualquer dificuldade contigo. Você pode fazer a mesma oração que do nosso maior exemplo e referencial, que é o Senhor Jesus Cristo, fez no Getsemane. Fala, Senhor, se é da tua vontade, passa de mim esse cálice, contudo, seja feito primeiramente a tua vontade. Que a vontade de Deus se cumpra na tua vida. Que você, de fato, se abra, se submeta, obedeça e seja transformado em nome de Jesus. Se você que está me ouvindo ainda não entregou a vida para Jesus, faça isso essa noite. Você pode aí na sua casa fazer uma oração e entregar, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu me arrependo dos meus pecados, da minha rebeldia, e eu reconheço a Ti como meu Senhor, como meu Salvador. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo é único, é suficiente. Não precisa de mais nada além de Ti. Entregue a sua vida. Se você quiser, depois entre em contato conosco. Na descrição, a gente sempre deixa os nossos contatos. A gente está aqui para te ajudar e te guiar em nome de Jesus. Amém?